O livramento sempre chega nos instantes finais. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Daniel 3, 21 a 25. Quando olhamos para a fé ousada dos 3 amigos de Daniel, coramos de vergonha por causa das nossas meninices espirituais e eclesiais contemporâneas. A condição de vulnerabilidade daqueles jovens levados cativos e vivendo em Babilônia na condição de escravos, mesmo tendo do palácio uma posição privilegiada, digamos assim, eles levavam a sério a sua fé. Qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar deles? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a vida ou nos acomodaríamos à situação adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? Aqueles jovens cheios de Deus, ousaram. Creram e esperaram contra a esperança, não levaram em conta a própria vida. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. O texto é minucioso, cheio de detalhes e quase conseguimos ser transportados para o local. Eles sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Contudo, nada era mais importante que agradar a Deus. Será que temos a consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Aqui, inevitavelmente, paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias. Quantas concessões temos feito para fugir das aflições? Quanta transigência com o fim de salvar a nossa própria pele? O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos livrados das fornalhas ardentes para as quais somos enviados. Muitas vezes somos mandados para lá exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não é para provar nada para Deus, mas para nós mesmos. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena enviando o seu anjo para nos livrar na fornalha. A pergunta é: por que cremos e ainda assim sofremos? Aqui somos instados pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio com o propósito de nos provar. Se não há nenhuma dívida com homens como causa do sofrimento, há uma razão da parte de Deus para que o experimentemos, a prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E vamos combinar que cada um de nós carrega um tipo específico de cruz. Fomos capacitados pelo Santo Espírito para carregá-la até o fim. Aqui o texto fala do batismo de fogo, que ao contrário do que muitos pensam, não é grito ou histeria, mas as provas pelas quais passamos. O Senhor Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. São as provas. Sofrer diretamente ou indiretamente por causa de Cristo é privilégio, não castigo. Enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe uma preparação por parte do Espírito Santo. Do contrário, ninguém suportaria. Diz o apóstolo Pedro aos seus leitores: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento. Meditemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém. O livramento sempre chega nos instantes finais. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente,
A fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Daniel 3, 21 a 25. Quando olhamos para a fé ousada dos 3 amigos de Daniel, coramos de vergonha por causa das nossas meninices espirituais e eclesiais contemporâneas. A condição de vulnerabilidade daqueles jovens levados cativos e vivendo em Babilônia na condição de escravos, mesmo tendo do palácio uma posição privilegiada, digamos assim, eles levavam a sério a sua fé. Qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar deles? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a vida ou nos acomodaríamos à situação adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? Aqueles jovens cheios de Deus, ousaram. Creram e esperaram contra a esperança, não levaram em conta a própria vida. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. O texto é minucioso, cheio de detalhes e quase conseguimos ser transportados para o local. Eles sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Contudo, nada era mais importante que agradar a Deus. Será que temos a consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Aqui, inevitavelmente, paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias. Quantas concessões temos feito para fugir das aflições? Quanta transigência com o fim de salvar a nossa própria pele? O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos livrados das fornalhas ardentes para as quais somos enviados. Muitas vezes somos mandados para lá exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não é para provar nada para Deus, mas para nós mesmos. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena enviando o seu anjo para nos livrar na fornalha. A pergunta é: por que cremos e ainda assim sofremos? Aqui somos instados pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio com o propósito de nos provar. Se não há nenhuma dívida com homens como causa do sofrimento, há uma razão da parte de Deus para que o experimentemos, a prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E vamos combinar que cada um de nós carrega um tipo específico de cruz. Fomos capacitados pelo Santo Espírito para carregá-la até o fim. Aqui o texto fala do batismo de fogo, que ao contrário do que muitos pensam, não é grito ou histeria, mas as provas pelas quais passamos. O Senhor Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. São as provas. Sofrer diretamente ou indiretamente por causa de Cristo é privilégio, não castigo. Enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe uma preparação por parte do Espírito Santo. Do contrário, ninguém suportaria. Diz o apóstolo Pedro aos seus leitores: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento. Meditemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.